Quando quiser dar início formal. Boa tarde, professora Vera Martins, como está? Boa tarde, professor. Pois, muito bem. Já recebeu hoje também um convite, conjuntamente com a professora Natália? Não. Ainda não foi ao e-mail. Eu vi que recebi um e-mail, mas ainda não li, professor. Peço desculpa. Pronto. É uma conferência que se vai organizar em setembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e pediram para referenciar duas pessoas, uma na área da ética no início da vida, outra na área do ensino da bioética, e, portanto, estamos muito bem representados. Professora Guilhermina. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Agora uma boa tarde formal de início desta reunião e entrevista. Permitam-me, em primeiro lugar, dirigir um cumprimento ao Sr. Professor Rui Nunes, não apenas na qualidade que tem de orientador desta tese, mas cumprimentá-lo na qualidade de diretor deste programa doutoral em bioética, felicitando pelo sucesso do mesmo, não apenas em bioética, o programa doutoral, mas de outros programas dos quais o Sr. Professor é, de facto, responsável, mas este muito em particular no fundo, a dinâmica que criou e uma nova dinâmica que acabou por inserir na bioética em Portugal e não só, ou seja, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Muito obrigada, Sr. Professor. Cumprimento também, neste caso, a professora Natália Oliva Teles. Já desde ontem tivemos a oportunidade de partilhar, neste caso, a tela para uma reunião também entrevista. Hoje estamos novamente aqui, é sempre um gosto poder estar com a senhora professora, ouvi-la e, nomeadamente, pela forma desde logo construtiva que tem para com os estudantes, nomeadamente nas sugestões que faz e nas apreciações críticas que faz aos seus trabalhos. Portanto, muito obrigada, senhora professora. A professora Vera Martins também permita-me cumprimentá-la, felicitá-la, é um gosto poder estar a partilhar esta banca, não é? Como assim se diz, ainda que seja uma banca telemática, por assim dizer, mas não deixa de ser uma banca aqui de um júri, apesar de tudo, para uma reunião entrevista, mas que eu tenho a certeza que também dará aqui contributos fundamentais para que o nosso estudante possa ainda aperfeiçoar mais aquilo que é o trabalho que tem, digamos, nas mãos. Portanto, muito obrigada, senhora professora, pela sua disponibilidade, também como a professora Natália Oliva Teles. Ao doutor Caio Zacchini, não sei se é assim, Caio Augusto Zacchini. É mais fácil. Augusto é mais fácil. Para não correr riscos, queria cumprimentá-lo e desde logo felicitá-lo por esta etapa. É de facto uma etapa importante. A reunião de hoje é uma reunião, digamos, entrevista com, digamos, alguns dos membros que poderão, sem dúvida, vir a integrar o seu júri de provas finais, mas acima de tudo é fundamental pelas, digamos, no fundo, sugestões que cada um destes elementos poderá dar para aperfeiçoar aquilo que é efetivamente o seu trabalho, ainda que hoje o objetivo seja um pouco dar-nos conta do andamento e o ponto de situação. Queria apenas alertar que nós temos timing, ou seja, temos aqui 7 a 10 minutos no máximo para a sua apresentação. Depois a professora Natália Oliva Teles e depois a professora Vera Martins, cada uma fará também neste mesmo tempo 7 a 10 minutos as interpelações que entenderem por convenientes, às quais o seu doutor responderá individualmente, a professora Natália e depois o seu doutor Caio responde, a professora Vera Martins faz a interpelação e depois o doutor Caio responde e no fim o orientador, o Sr. Professor Rui Nunes, fará também as intervenções tidas por convenientes. Portanto, sem mais delongas, passo-lhe a palavra para iniciar a sua apresentação. Certo. Boa tarde a todos. Vou iniciar a apresentação. Primeiro vou perguntar a vocês se todos conseguem ver, né? Aí do lado, né? Tá pareado a tela, né? Então, cumprimento a todos, a disponibilidade, a professora Natália, professora Vera, professora Guilhermina, professor Dr. Rui Nunes, certo? O título da minha pesquisa é Questões bioéticas que envolvem laudos radiológicos de pacientes por inteligência artificial. E o meu nome, como a doutora já disse, Caio Augusto dos Santos Zacchini, né?
Então vamos lá. Meu projeto de tese de doutoramento em bioética está sendo submetido à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, hoje em sua qualificação, em convênio com o Conselho Federal de Medicina do Brasil, por exigência do programa doutoral em bioética. Então essa fase de qualificação. Meu orientador é o professor catedrático Dr. Rui Nunes, meu orientador Dr. Marcos Duarte, certo? Então vamos lá. Para título de divisão e entendimento da pesquisa, eu fiz um índice bem segmentado, mas bem rápido também para atender o tempo de 10 minutos. Introdução com contexto temático e justificativa da escolha do tema e do estudo. Depois as questões de investigações mais centrais, qual que é o dilema dentro dessa pesquisa. Por último, o objetivo geral e depois como eu vou fazer isso de forma dos objetivos específicos. Passando pela metodologia escolhida, com o material recolhido e o método a ser processado, esse material, e o que eu já fiz até agora. E por último, a bibliografia, certo? Então, o contexto temático, a inteligência artificial, ela está em franca evolução, né? Hoje é uma coisa muito contemporânea. Os mecanismos de deep learning, os basic data, os algoritmos estão cada vez mais evoluídos e são uma realidade no mercado, e a terceira revolução digital também será na medicina, certo? As possibilidades de benefícios da saúde dos pacientes, elas são absolutamente possíveis, prováveis, né? Porque a gente está lidando com máquinas, só que os cenários sociais, mercadológicos são contrastantes, porque existem vários conflitos bioéticos em que isso está inserido. Certo? Nesse aspecto, o avanço está mais rápido da tecnologia do que a celeridade da regulamentação. Certo? A legislação tem que ser atualizada porque os estudos estão muito avançados e nessa legislação nova que agrega a inteligência artificial dentro da medicina, os padrões bioéticos eles são centrais, né? Para uma nova regulamentação em que isso seja utilizado de forma institucionalizada entre as nações, certo? E por que eu escolhi? Qual é a justificativa de eu escolher, então, a parte da radiologia? Porque a inteligência artificial vai mudar a metodologia do trabalho dos médicos, certo? Vai acelerar, vai mudar as responsabilidades, vai mudar a forma como a gente vai trabalhar, os tempos de trabalho, só que isso vai ser mais rápido na radiologia, porque os radiologistas já têm esse contato digital antes dos médicos dos ambulatórios. Eles presenciarão com maior brevidade essas mudanças num curto espaço de tempo, mesmo porque a telemedicina já é uma realidade, a gente já faz isso há mais de uma década. Então, é uma coisa que já está meio institucionalizada, só que não autônoma, ao ponto da máquina ter total autonomia para tratar um paciente, mas a parte tecnológica ela já é muito bem testada na radiologia, inclusive em testes de deep learning com algoritmos, que na grande maioria das vezes tem resultados mais satisfatórios, com menores erros do que a gente, certo? E isso também tem um contraste muito grande agora nessa fase do Covid, porque, pelo menos aqui no Brasil, acelerou-se muito a questão da regulamentação da telemedicina, coisa que não era regulamentada aqui, certo? Então, questões de atendimentos ambulatoriais, à distância, por internet, online, coisas que aceleraram e viraram uma realidade hoje, aqui no Brasil, que não existia, só que isso já era feito na radiologia, como eu disse, há mais de 10 anos. Então, é provável que no próximo passo da inteligência artificial também comece pelos laudos radiológicos, certo? Então, qual que é a proposta de tese? Ela é focada em qual que é a questão fulcral, qual que é a maior dúvida, né? Então, de que forma os países, hoje, mais especificamente nos estudos que eu encontrei, os Estados Unidos e a União Europeia, porque são onde estão os estudos mais avançados, onde acompanham pacientes por mais até de 20 anos, no caso de câncer de mama com mamografia, os estudos já têm mais de 20 anos, as imagens cardíacas, mais de 20 anos, acompanhamento de aneurisma por deep learning cerebral, mais de 10 anos. Então, provavelmente, a tecnologia para que isso seja feita, ela já está pronta. A forma que eles vão delinear a legislação que transmita segurança para a população e que permita a autonomia da inteligência artificial e seus decorrentes benefícios, né, com aceleração, possibilidade de menor erro, democratização, né, e acesso mais amplo, e por outro lado, não praticando a maleficência, né? Não maleficência dos pacientes, porque a questão bioética vai ser fulcral nesse método, porque até agora
A deontologia médica e a sua responsabilidade, o ato médico, todas as responsabilidades que a gente tem com o prontuário, a vida do paciente, além da questão técnica do acerto e do erro, é feito perante a um código de ética médica. Num futuro bem próximo, pensando nas questões da inteligência artificial, vai ser passado por uma empresa e um algoritmo, certo? Então, esses conflitos bioéticos são decorrentes dessa dicotomia. Então, essa é a questão fulcral do estudo, certo? Passando por preconceito de algoritmos, porque eles usam padrões, né? Então eles são feitos com padrões, então vão ter preconceitos embutidos nisso. Gestão de bancos de dados, quem vai ser o dono desse prontuário? Vai seguir um código de ética igual o médico segue? Qual é a empresa? Se for a empresa, vai ter mercantilismo associado? Como que a gente vai fazer para diminuir que haja uma programação antiética na formação desses algoritmos? Certo? Então, o objetivo geral é estudar os possíveis conflitos bioéticos existentes na iminente, já provável iniciação de uso de inteligência artificial em pacientes para emissão de laudos de exame de imagem, primeiramente, mas a gente sabe que isso vai se estender para outras áreas depois, e de forma específica, caracterizar os principais pontos desse conflito, que é a minha questão central. No meu caso, acho que é a regulamentação e os prós e os contras, certo? Analisando possibilidades da aplicação do princípio bioético da autonomia, uma capacidade que é humana dentro da inteligência artificial, respeitando o quesito, o padrão de beneficência aos doentes. Certo? E também analisando possibilidades e limites nos princípios bioéticos da não maleficência, que é uma consequência da beneficência, certo? Então, como é que eu fiz essa metodologia? Né? Primeiro material, eu busquei artigos publicados em dados pré-estabelecidos e referenciados em vários idiomas, desde 2000 até os dias atuais, sendo que 2000 só porque foram 4 artigos dos mais antigos que eu peguei, por isso que eu deixei 2000, mas a grande maioria dos 57 artigos são de 5 anos para cá, só 4 que serão mais da base do conteúdo, que são mais antigos. E o material, a pesquisa é constituído único e exclusivamente de estudos científicos e documentos técnicos previamente publicados em mídias físicas pré-estabelecidas, onde não há envolvimento de seres humanos, certo? E o método vai ser uma revisão integrativa com uma compilação da literatura, análise crítica da literatura sobre as perspectivas dos conflitos bioéticos, assim fazendo, após a coleta dos dados, né, e a análise e apresentação desses dados, tentando chegar a uma interpretação, uma proposição teórica de uma possibilidade legislativa que regulamente a inteligência artificial, porém respeitando os conflitos e os princípios bioéticos inerentes a essa nova legislação e instalação na sociedade. Certo? O que eu já fiz até agora? Né? A revisão literária dos 57 artigos, a descrição do estado da arte, que foi o que foi entregue em setembro do ano passado para avaliação, a redação parcial da tese, porque é uma consequência, né, da revisão literária, embora ela não esteja ainda focada numa proposição, né, ela está mais numa questão de resumo, e o primeiro artigo foi encaminhado para análise, uma revista de fator impacto exigido, junto com alguns outros colegas do grupo que vão se apresentar também, na revista Developing World Bioethics, certo? E o segundo artigo está em estruturação ainda. As etapas seguintes, então, é a redação efetiva desse segundo artigo, escopo, dar corpo para esse segundo artigo, e a redação do restante da tese, fazendo com que a gente tenha uma proposição final, certo? As 57 referências biográficas que eu citei acima, e eu acho que eu consegui fazer o tempo de 10 minutos, né, professora? Conseguiu, sim, senhor. Muito obrigada, doutor Caio. Passava então a palavra à professora Natália. Então, muito boa tarde a todos. Cumprimento desde já a senhora professora Guilhermina Rego, que agradeço as suas amáveis palavras, quanto à minha apreciação sucinta e to the point, como habitualmente costumo fazer. Cumprimento também o professor Rui Nunes, que é orientador deste trabalho e, como tal, uma garantia de grande qualidade logo à partida, e o diretor, evidentemente, deste programa doutoral em bioética. A professora doutora Vera Martins, que tenho tido pouca oportunidade ainda com quem tenho tido pouca oportunidade ainda de conviver, mas que no ensino da bioética é uma pessoa que evidentemente será uma referência nacional.
Finalmente, o Dr. Caio Augusto, com quem já estive a cruzar umas pequenas palavras de início, para quebrar um bocadinho do gelo e para lhe mostrar que neste momento da sua fase académica nós estamos efetivamente a ajudar e não a julgar. E como tal, eu passaria desde já a fazer as minhas apreciações. Desculpa, Natália, o Dr. Caio pode tirar a tela, por favor? Dr. Caio, está a ouvir-nos? Estou ouvindo sim. É só para retirar a tela para nós nos vermos um pouco tá melhor. Desculpa. Vi, mas não entendi. Tem de ir abaixo e carregar, carregar no verde para deixar de compartilhar a tela. Carregar em baixo no verde, onde diz compartilhar tela, tem de carregar para deixar de partilhar. Então, deixei pausado o resume share, tá pausado, né? Acho que voltou ao normal agora, né? Mas tem de fechar, senão continua... Ah, tá. Calma aí, então. Deixa eu fechar. Fechar, no quadradinho. Pronto, muito bem. Pronto. Já estamos aqui. Pronto. Já estamos a ver-nos um pouco melhor. Pois, como estava a dizer, já tive a oportunidade de trocar umas pequenas palavras com o Dr. Caio, que já está mais sossegado relativamente à apresentação, porque já está feita. A primeira coisa que eu iria então dizer era que gostei muito da sua proposta de tese, porque realmente é uma questão inovadora, está muito, muito na moda académica, muito na crista da onda e, como tal, será seguramente um sucesso. A primeira coisa que eu irei dizer é o seguinte: falou essencialmente, logo no ponto número 1.1, no avanço da tecnologia, que está muito à frente das leis, dos regulamentos, no fundo do direito. Mas em que é que se baseia para dizer isto? Fez também uma revisão das leis, de toda a parte legal, porque depois, durante o desenvolvimento da tese, só fala de revisão bibliográfica, que não sabemos ainda muito bem como é que foi feita, e esse é o meu segundo ponto. Mas neste momento, afirmou que é o avanço da tecnologia muito à frente das leis, no fundo do direito, em que é que se baseia para dizer isto, e pergunto-lhe também se fez uma revisão bibliográfica sobre as publicações feitas a partir da análise do direito ou não. Seria talvez uma parte interessante, um complemento, um outro artigo ou uma pequena... enfim, nota para uma revista, acho que teria o seu interesse porque o tema é muito atual. Depois diz também que o Covid e a telemedicina veio muito aumentado ainda neste ponto das leis. Diz que a propósito do Covid fez-se muito mais telemedicina e, portanto, está muito mais regulamentada até agora. Mas o que é que quer dizer com isto? Que há mesmo novas leis ou são apenas guidelines? Portanto, isto tem a ver também com toda a parte da legislação do que falou há pouco e que ficou assim no ar, não clarificou. Portanto, pedi para clarificar este ponto, sendo que não é necessário que venha a desenvolvê-lo na tese, é apenas para a minha curiosidade neste momento do desenvolvimento. Depois falou... O segundo ponto, na proposta da tese, falou finalmente dos supostos bioéticos e dos princípios éticos. Portanto, essa parte teria de ser mais desenvolvida, ou seja, como isto é um programa doutoral em bioética, a parte de desenvolvimento de uma questão formal, de todos os pressupostos éticos, dos princípios éticos mais em causa durante este desenvolvimento da tese da inteligência artificial, deverá ser um capítulo robusto, que não vi aqui elencado na tese. Finalmente, o último ponto diz respeito a, dentro da proposta de tese também, que diz que os conflitos, questões éticas da investigação, mais desenvolvida nos Estados Unidos e na Europa, e depois fala da autonomia versus maleficência, e depois estão em contraste conflitos éticos decorrentes dessa dicotomia, e eu pergunto-lhe, que dicotomia é essa? A não maleficência perante a deontologia e responsabilidade, ou em contraste com? Portanto, a autonomia, porque só falou da autonomia e da não maleficência.
Isso contrasta com a deontologia e a responsabilidade ou vai na mesma linha de... Portanto, não percebi se o conflito, com quem era o conflito, etc. E esse conflito implica sempre equipas. O conflito entre equipas, que pressuponho que seja multidisciplinares, porque junta os tais informáticos e os tais técnicos e os tais médicos e os tais analistas. Portanto, que equipas são essas? Está bem? Portanto, são estes 3 pontos que eu gostaria neste momento que me clarificasse. Muito obrigada e parabéns pela tese, que realmente é um tema muito, muito apaixonante e que dá vontade de ler mais sobre isso. Portanto, estamos a aguardar o desenvolvimento da sua tese ansiosamente. Muito obrigada. Obrigada, professora Natália. Doutor Caio, antes de responder, diga-me só uma coisa. Qual foi o jornal, a revista em que publicou o primeiro artigo? Na Develop World Bioethics. Ela está sob apreciação. Qual foi? Peço desculpa. Developing World Bioethics. Ok. Tá, muito obrigada. Pode responder às questões da professora Natália. Professora Natália, primeiro, muito obrigado. Agora estou mais leve mesmo para conversar, né? Acho que fica mais fácil mesmo para falar agora. Né? Então, assim, realmente, a parte da legislação a grande parte dos artigos vão nessa área. E eu citei Estados Unidos e União Europeia porque são realmente onde isso está sendo discutido de fato. Porque é onde os estudos estão sendo feitos e é onde as empresas querem implantar. Porque eles têm os dados de que isso foi benéfico, que foi assertivo, que o número de bases de dados que eles têm já é suficiente para colocar isso em prática em um grupo de população não controlado, né? E, por um outro lado, a legislação pede algumas coisas para eles que eles não podem dar, né? Certezas que eles não têm, né? Quanto a bases de dados de pacientes, datas de quanto tempo eles vão ter que ficar com essas bases de dados dos pacientes, alteração do quesito mercadológico das empresas, e principalmente, essa é a questão fulcral. Inclusive, na União Europeia, a última discussão foi em 2020, onde não se encontrou um consenso. E o FDA nos Estados Unidos está mais longe ainda. Eles querem números muito maiores de base de dados para conseguir com que isso seja realmente efetivado. A questão que eu falei do Covid é que, é óbvio, em um nível muito menor, porque a telemedicina, querendo ou não, é uma diminuição daquele contato com o paciente, é um passo à frente da tecnologia, um passo atrás do contato médico, mas muito longe de ser uma inteligência artificial, porque não tem autonomia. Só que, uma vez que isso não era regulamentado, isso não existia, pelo menos no Brasil, não se poderiam fazer consultas ambulatoriais, e era uma questão que era discutida muito longe, não estava nem aparentemente por questões do Conselho Federal e do Senado e da legislação, estavam muito longe de ser debatidas de forma efetiva. E em uma questão de um mês, isso foi resolvido. Óbvio, porque com questões da pandemia, certo? Então, será que isso também não é uma coisa que pode acontecer no futuro próximo de forma mais célere, mais rápida, também com a inteligência artificial? Porque hoje a evolução da tecnologia é muito mais rápida do que a legislação. Eles não evoluíram quanto a isso. Pelo menos pelos artigos que eu estou encontrando, as últimas discussões foram nesse sentido. E a dificuldade até de colocar os princípios bioéticos é porque é uma coisa nova, né? Os princípios bioéticos, eles vêm da minha conclusão sobre o que eu estou lendo. Porque nos artigos eles pegam mais a questão legal, as dificuldades legais de implantação, e eu, avaliando essas questões legais, e eu introduzi os princípios bioéticos que estão intrinsecamente dentro das questões legais, embora não estejam claramente descritos nos artigos, certo? E dentre eles, para mim, o principal é a não maleficência, porque uma vez que a gente vai estar passando por uma inteligência artificial que, teoricamente, vai entrar para suplantar o homem, ela tem que vir para ser melhor, né? Então os erros têm que ser menores, ao ponto que a questão vai ser meramente tecnológica. E a medicina não é só tecnológica, né? Então a gente vai estar perdendo a parte da questão médico-paciente, a questão dos prontuários, a questão das bases de dados está na mão de um código de ética médica e passando por uma empresa que tem questões mercadológicas e, eventualmente, os próprios algoritmos podem ser feitos de forma já antiética, visando alguma coisa que não seja o bem, a beneficência do paciente. Então, essa é a dicotomia, né? A capacidade que eles têm de fazer mais rápido, mais barato, mais acessível, melhorando não só o diagnóstico, mas o diagnóstico é a minha parte, né, de pesquisa, mas o diagnóstico radiológico, mas, por outro lado, a que custo que vem isso?
esse aumento da tecnologia, que custo que vem para o paciente e para a medicina em geral, e acho que essa é a discussão dos órgãos reguladores. Tá, tudo bem, vocês já têm os dados, mas e quando erra? De quem é a culpa? E a base de dados fica a cargo de quem? Por quanto tempo? Certo? E é essas responsabilidades que até então não teve um consenso entre as empresas e os órgãos regulamentadores da União Europeia e do FDA. Muito bem. Portanto, em relação à parte da legislação, fiquei... E dos princípios éticos. Não se esqueça que tem de fazer uma parte robusta de desenvolvimento de bioética puro e duro, adaptado a este, mas isso evidentemente que o professor Rui Nunes, como seu orientador, o irá orientar nesse sentido, mas só falou na autonomia e na não maledicência, mas tem de explorar robustamente toda a parte bioética e de princípios, está bem? Portanto, em meu entender, essa parte está muito virada para a tecnologia, para toda a inovação e toda a parte lá está, de legislação que acabou por mudar assim a correr por causa do Covid, mas essa parte das equipas também tem de ser aflorada, não é? O informático, o médico, o analista, são pessoas novas numa equipa que tradicionalmente era de médicos, que só faziam clínica e que agora vão ter de ter um diálogo. Portanto, vai haver aqui uma interligação que até agora nunca existiu, sobretudo no Brasil, onde não existia a telemedicina, não é? Ou pouco se falava. Não é? Portanto, tenho aqui tanta coisa para falar que o difícil será realmente escolher aquilo que não vai querer desenvolver. Pronto, pela minha parte eu estou satisfeita, não sei se a professora Guilhermina quer fazer mais alguma apreciação. Muito obrigada. Não, da minha parte não, depois farei a consideração no final. Professora Vera Martins. Antes de mais, boa tarde a quem ainda não cumprimentei. Eu gostaria de cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Professor Rui Nunes e agradecer pelo convite que me foi endereçado para fazer parte deste júri. É a primeira vez que faço parte do júri e espero estar à altura do desafio. Quero também cumprimentar a Sra. Professora Guilhermina Rego e a Sra. Professora Natália Oliva Teles. Gostaria também de cumprimentar o Dr. Caio Zacchini como autor deste projeto e dar os parabéns pela escolha de um tema tão atual e pertinente e pela sua apresentação clara e detalhada. Confesso que não era uma área que eu tivesse muito conhecimento e foi muito interessante ler o seu projeto de tese, como dizia a professora Natália, dá vontade de continuar a ler e saber mais sobre isso e até fiz alguma pesquisa sobre isto porque fiquei com vontade de ter mais conhecimento. Algumas das considerações que eu iria tecer já foram colocadas pela professora Natália. De qualquer forma, e como eu sou, há algum tempo atrás também tive no seu lugar e houve algumas dúvidas que fui tendo e acho que há algumas coisas que quando estamos desse lado precisamos de saber. Eu gostaria de fazer algumas questões. Falou já preparou o seu primeiro artigo e está a preparar o segundo ou a pensar como irá fazer o segundo. Em relação ao primeiro artigo, pelo que percebi, fez uma revisão integrativa da bibliografia, encontrou à volta de 57 artigos que estarão mais relacionados com a legislação, não é, do que com a relação da inteligência artificial com a bioética. Foi isto que entendi. E uma das minhas questões era em relação ao segundo artigo. Como é que pensa desenvolver este artigo? Que metodologia vai utilizar? De que forma é que o irá fazer, atendendo a que é um trabalho pelo que percebi, a metodologia que vai utilizar na sua tese é de revisão. Portanto, a primeira revisão direcionou-a naquela direção, daquela forma, e gostaria de saber de que forma está a pensar dirigir a segunda pesquisa e que questão norteadora terá para essa segunda pesquisa. Depois, gostaria também de lhe perguntar qual considera ser o maior desafio e dificuldade
para que a área da inteligência artificial na medicina tenha um maior investimento? Porque é que até agora não se investe tanto nessa área? O que é que acha que deve ser feito nesse sentido, de investir mais nesta área? Porque é que esta área ainda não está tão explorada como poderia, não é? Já que tem tantos benefícios, como também li no seu projeto de tese. Depois falou, eu tinha esta questão para colocar, mas falou acerca do risco dos dados estarem em bases de dados e do risco que existe para a privacidade da pessoa doente, não é? Quem vai tomar conta destes dados, não é? E ter cuidado de não os divulgar, de que forma é que isto pode ser assegurado? E perguntar-lhe se encontrou em algum dos artigos que pesquisou alguma informação sobre isto, se é uma preocupação que já existe, se há isto no que, apesar da maior parte do que encontrou estar relacionado com a legislação, se encontrou algum artigo em que relaciona a bioética com a inteligência artificial e esta preocupação do risco de não haver a proteção da privacidade do doente ao haverem bases de dados com tanta informação. Depois, também gostaria de saber, através da pesquisa bibliográfica, quais os principais dilemas éticos que a inteligência artificial levanta no ramo de medicina, na sua opinião. Pronto, no fundo eu tinha mais questões, mas como a professora Natália também já colocou algumas, no fundo, pronto, eram estas as questões que tinha para lhe colocar no momento. Obrigada, professora Vera Martins. Dr. Caio. Então, professora, muito obrigado pelas perguntas. Essa tese realmente ela veio de uma coisa muito natural também para mim, porque eu sou radiologista e eu fiz uma parte da minha formação, depois da residência médica, a gente pode fazer uma subespecialização em um serviço que estava fazendo estudos sobre inteligência artificial com mamografia. E os dados que eles tinham eram muito mais assertivos do que os próprios radiologistas, certo? Inclusive foi estudo que levaram para fora e ganhou até bastante prêmio nesse sentido, certo? Então, essa é a área. Outra forma, eu acho que eu me expressei errado, mas meu primeiro artigo não foi sobre a legislação. Eu estou estudando bastante sobre isso agora, porque a minha ideia é fazer ele como segundo artigo. Mesmo porque eu imaginava que, como a última convenção foi em 2020, teria algum tipo de evolução para esse ano. E até então não encontrei nada novo nesse sentido. Então, tá parado, como se fosse o ano passado. Não evoluiu em nada do ano passado. Mas como eu acho que essa é uma área... Eu acho que como eu falei, a questão acho que mais fulcral é a que eu penso em fazer o segundo artigo nesse lado. O primeiro não é sobre isso. O primeiro que já foi mandado na Developer Bioethics é sobre os prós e contras bioéticos, certo? Os conflitos bioéticos na inteligência artificial com a emissão de laudos. E aí entra naquilo até que a senhora falou. Quanto os bancos de dados, a privacidade também é uma questão sempre presente, né? Porque os bancos de dados do computador, né? O Deep Learning é um computador, é um grande software que tem um algoritmo que vai manejar esses dados dos pacientes e, mediante aos padrões que ele vai fazer, ele pode gerar, de forma inerente, alguns preconceitos, né? Em populações, enfim. Então, porque ele vai gerar um padrão e naquele tudo é padrão, né? O Deep Learning é um padrão, né? Uma rede neural de padrão. Então, ele vai, às vezes, categorizar um paciente, que a gente sabe é uma pessoa, direitos que são humanos, né? Como um padrão, né? Então, essa questão da privacidade, o banco de dados, ela é central na questão dos contras, né? Na dificuldade da regulamentação, da forma pelo qual isso é burocrático e lento. Você me perguntou por que isso não evolui de forma mais rápido. Por essas questões mesmo conflitantes. Vai ter que entrar um meio termo. As empresas que fazem investimentos bilionários, que são feitos há muito tempo, principalmente nos Estados Unidos, para a questão neurológica, né? Os exames de imagem de neurologia, a aneurisma, né? São muito avançados. Então eles têm muita vontade que isso ficasse institucionalizado. Vai ser um investimento grande, um retorno, né? Só que eles ainda não conseguiram passar a tranquilidade para o FDA e assim também na União Europeia, para que esses problemas que eles têm com gestão de dados, possibilidade de padronização preconceituosa e fazendo um viés, né, antiético na própria programação, né? Na própria programação do Deep Learning e, no fim das contas, com
uma visão mercadológica que a medicina não permite, certo? De uma forma óbvia, mercadológica no sentido assim, não respondendo ao código de ética médica, né? Vai responder a que código, né? Como é que vai ser feito? Vai ter que ser uma legislação própria só para isso, né? Então, na verdade, eu acho que eu me expressei mal, mas essa é a minha ideia de segundo artigo, é o que eu estou estudando, mas não foi o que foi mandado, certo? Sim, mas esclareça-me então, os 57 artigos que encontrou são foi o estudo destes 57 artigos que enviou para o primeiro artigo, é isso? No primeiro artigo acabou que não foram todos, né? Todos esses. Eu também tem Sim, coisas dos outros também. alguns. Da tese, não são só dele, né? Não são só deles. E como pensa operacionalizar esse segundo artigo, atendendo a que depois há os timings de ter que entregar os 2 artigos, não é? A ideia também era fazer uma revisão integrativa, só que eu preciso de mais subsídios, né? Porque hoje não é conclusivo. Hoje ainda não é conclusivo. A não ser que eu faça um artigo que isso ainda não é conclusivo. É por isso que eu até não evoluí nessa parte ainda. Porque não chegou-se um consenso de se isso vai ser regulamentado e o que falta para ser regulamentado. No FDA está bem longe, mas a União Europeia de 2020, a ideia foi que não tem consenso nesse momento. Não há consenso quanto a isso. Sim, e tem tipo um plano B, caso não haja muita bibliografia sobre este assunto, não é? E atendendo a que é necessário esse segundo artigo, tem alguma ideia? Sim, o meu plano B, então, o meu plano B seria as minhas opiniões, que eu deixei no final, né? Que, no fim das contas, é a minha tese dentro da minha tese, a minha tese mesmo, é quais as formas que a gente pode fazer para ajudar, para entrar num meio termo bioético, preservando a bioética e as questões que podem ser benéficas da introdução da inteligência artificial na regulamentação, para que isso seja feito, né? Essa é a ideia. Se não tiver uma evolução nesse quesito, eu vou fazer um levantamento de como está hoje as dificuldades, o que está sendo estudado, o que já foi feito nos Estados Unidos e na União Europeia, e no final, quais são as proposições que eu poderia fazer para que chegasse num consenso e regulamentasse uma nova legislação que incluísse a inteligência artificial de forma efetiva para laudos radiológicos. Essa é a segunda opção. Eu só coloco esta questão porque é uma daquelas com que nós nos deparamos quando estamos desse lado e às vezes acabamos por ter que ter várias ideias porque não conseguimos desenvolver a nossa pesquisa numa área e depois acabamos por ter que ter uma nova ideia e tem que ser, não é? Para nós conseguirmos finalizar da melhor forma o doutoramento. Só foi por isso que eu coloquei essa questão. Eu dou-lhes parabéns, acho que é um tema mesmo muito interessante e que respondeu às questões que colocamos. E não tenho mais nada, mais nenhuma questão a colocar. Obrigada, professora Vera Martins. Bom, antes de passar a palavra ao professor Rui Nunes, eu perguntei há pouco o nome da revista porque não tinha tomado nota e fui só confirmar que ela cumpria os requisitos, porque, como sabe, a publicação dos 2 artigos tem que ser em revistas indexadas EASY, mas que cumpram, no fundo, os critérios para que a faculdade aceite esses 2 artigos publicados ou aceitos para publicação. E fazia-lhe apenas uma referência, que é o nome do orientador tem de constar nos artigos, portanto em último, mas tem de estar o nome do orientador como autor do artigo em último. Isso tem mesmo de constar, não tem qualquer validade, porque deixa de ser um artigo que não está associado ao processo de investigação. Portanto, atenção, não esquecer isso, está bem? Bom, não tendo mais nada a referir, passo a palavra ao professor Rui Nunes, na qualidade de orientador. Não sei se tem seguramente algumas palavras. Tenho apenas um cumprimento ao modo como decorreu esta reunião entrevista, extraordinariamente positiva, incentivadora, para o Dr. Caio, que tenho a certeza que vai fazer uma tese excelente. É um curso que foi apanhado em plena pandemia, mas ainda assim eu creio que será uma externalidade positiva desta terrível pandemia, o facto de também poder incentivar mais os nossos estudantes a concluírem as suas teses de doutoramento. Este ano vai ser um ano particularmente bom para o programa doutoral em bioética. Temos 2 estudantes portugueses e 3 a 4 brasileiros que vão defender, ou já defenderam, vão defender as respectivas teses. E, portanto, Dr. Caio tem aqui o porto seguro onde
encontrar sempre as ferramentas, o apoio, quer humano, quer também tecnológico, também no plano estatístico, se necessitar, quer de tradução para a língua inglesa, enfim, o que precisar, o Programa Doutoral em Bioética, em coordenação com o Conselho Federal de Medicina do Brasil, tem à sua disposição para concluir a tese, porque um estudante que não conclui a tese é, de certo modo, também um fracasso para o programa doutoral, para a comissão científica, para os professores, para toda a organização. Portanto, continua o bom trabalho, vê-se que está empenhado, vê-se que está interessado, vê-se que vai concluir. E repito, tenho aqui todas as condições para que produza um trabalho excelente numa área altamente inovadora, que curiosamente hoje, durante o dia, estivemos a debater intensamente aqui na Faculdade de Medicina, as questões éticas da inteligência artificial, e portanto não pode ser um tema mais atual, mais premente e com maior impacto na vida real das pessoas e dos doentes. Por isso, continua o bom trabalho e, Sra. Presidente, para já dispensava muito mais comentários. Muito obrigada, Sr. Professor Rui Nunes. Assim sendo, dava por encerrada esta reunião e entrevista. Agradeço mais uma vez à professora Vera Martins, à professora Natália, embora daqui a uns minutos julgo que vai estar novamente numa outra reunião e também entrevista com outro estudante. Despeço-me também do Dr. Caio Augusto, desejando-lhe o maior sucesso, e quer pessoal, quer profissional, e a todos os demais muita saúde e então muito boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde, obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado. Muitas obrigado. felicidades. Boa tarde a todos Saúde, também. e muita saúde principalmente.